2 Coríntios 2,17, a respeito de pregação, é um dos textos que eu mais gosto. Para mim são dos mais fortes, juntamente com Tessalonicenses, que nós vamos ler também. Para mim é um padrão de pregação que eu tenho buscado, porque não interessa simplesmente o que você vai pregar, mas é de quem você vai pregar e diante de quem você está pregando. Porque não pense você, quando você prega, você simplesmente está pregando diante de pessoas. Se você pensar assim, é muito pouco. Quando você prega, quando você abre os seus lábios, ou quando você deixa de abrir, mas manifesta através da sua vida algo, diz respeito à palavra de Deus, saiba que primeiramente você está diante dele. E você não tem o direito de falar coisas que não são retas diante dele, a respeito dele. No livro de Jó, quando Deus vai trazer um juízo sobre aqueles homens, sobre os 3 amigos de Jó que ficaram degladiando com ele durante muito tempo, Deus libera o juízo sobre eles e fala: olha, vocês falaram coisas a meu respeito que não eram retas, eram bonitas, mas não eram retas. Hoje tem muita gente falando coisas bonitas, e às vezes nós falamos coisas bonitas a respeito de Deus, mas não importa o quanto bonitas são as palavras, o importa é que se elas são retas ou não, se elas correspondem quem Deus é ou não, se elas correspondem, se elas manifestam aquele que está diante de você ou não. 2 Coríntios 2,17 diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Agora 1 Tessalonicenses 2, versículo 8: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Irmão, para esses 2 versículos a respeito de palavra de Deus, de pregação, de você manifestar algo, são os versículos que eu tenho perseguido nesses dias, porque eu sei que eu fui chamado para falar de alguém na presença dessa pessoa, e não simplesmente falar, porque nesses dias não importa simplesmente o que você vai falar, mas é o quanto que você está se tornando segundo aquilo que você está contemplando todos os dias. É como se você se tornasse a sua pregação, e se não for isso, talvez você não vai se encaixar no padrão de mensagem que Deus queira falar nesses dias. Mas eu estou falando isso só para encorajar você, irmão, para desafiar você, porque eu quero começar essa manhã falando: olha, que Deus, Ele não baixou o padrão dele. Deus não baixa o padrão porque a igreja ficou superficial, porque a igreja se modernizou, porque as tendências modernas, elas são diferentes de séculos atrás. Deus não baixou o padrão dele para se encaixar o evangelho, encaixar o seu propósito em nós, em mim e você. O padrão de Deus continua o mesmo. O fato é que Deus está nos chamando para nós nos adequarmos ao padrão dele. Nós precisamos nos adequar ao padrão de Deus. O padrão de Deus, irmão, Deus não está fazendo promoção de Cristo nesses dias. Não há uma liquidação do evangelho nesses dias para que as igrejas, as pessoas aceitem. Nós estamos falando de um evangelho que você prega de Deus como na presença de Deus. E você simplesmente, quando isso passa por você, é impossível você não queimar por isso. Eu não acredito no evangelho pregado, irmão, que você não queima por ele, que você não seja transformado por ele. Eu não acredito, irmão, no evangelho que uma vez você tendo a revelação dele, hoje nós estamos vendo pessoas que demoram anos para nascer de novo, irmãos. Igreja não é uma incubadora. Igreja é um lugar de fogo, onde as pessoas entram e elas são transformadas, totalmente transformadas. Eu não posso conceber um evangelho que as pessoas têm que demoram 3, 4, 5 anos para nascer de novo. É impossível isso acontecer com o evangelho do Senhor Jesus. Você é chamado para ser aperfeiçoado a vida toda, até a vinda do Senhor. Mas nascer de novo, se tornar nova criatura. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, irmãos, não faz muito tempo.
Eu lembro das experiências que nós tínhamos. Parece que algumas coisas sumiram hoje do meio dos cristãos. Experiências que você era transformado simplesmente por ouvir falar do Senhor Jesus. Na primeira vez que eu ouvi falar dele, a primeira coisa que os desejos foram transformados. Eu tinha muitos problemas, é lógico, até hoje nós temos problemas. E Deus vai desvendando alguns de acordo com que você vai caminhando com ele. Mas uma coisa eu lembro, que um desejo era comum daqueles que passavam por experiências fortes, que chegavam próximo do fogo, era de simplesmente desejá-lo, sem segundas intenções. Que os objetivos passaram a ser falar em línguas, conhecer mais de Deus, e você fazer orações as mais loucas possíveis. Então que Deus nos lembre algumas coisas. Eu tenho visto, onde eu estou, duas gerações. Uma geração de anciãos que choram de saudade por uma paixão do Evangelho, e uma geração totalmente perfeita, que tem feito as coisas com excelência. Mas eu prefiro, irmão, uma geração que chora, com saudade da paixão, da presença de Deus que transforma as pessoas, que dá sentido, um Evangelho que traz sentido, não faz você ser simplesmente crente. Porque o padrão de Deus não é você ser crente, irmão. Por favor, não se reduza a esse padrão, aonde até os demônios, Deus fala a respeito deles que eles creem e tremem. E hoje muitos crentes perdem até para os demônios, irmãos. Porque não crê. Os nossos dias é isso. Eu sei, mas eu não consigo mais acreditar, pastor. Eu sei das coisas de Deus, mas eu não acredito mais. Por quê? Porque não se prepara para elas. Isso não muda nada na vida delas. Então não acredita, apenas sabe e não treme mais. Irmão, eu creio naquele evangelho que faz você tremer. Eu creio no evangelho que quando pregado, irmãos, eu tenho orado para Deus isso. Eu creio numa palavra e quando pregada, através da própria palavra, às vezes sem botar a mão em ninguém, pessoas são curadas. Os milagres de Deus vão acontecendo enquanto ela é manifesta. A palavra por si só, simples e profunda, ela pode operar milagres, pode fazer a obra em você, perfeita. Muitas vezes não é necessário a intervenção de ninguém, somente a palavra. Somente a palavra. Eu creio nesse modelo de pregação, nesse evangelho, puro e simples. Pastor, é tão simples assim, irmão, é tão simples, apaixonante e profundo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, Apocalipse 2. Irmão, depois das palavras tudo, nós vamos falar o que é Apocalipse, para acabar tudo de uma vez, né? Eu estou fazendo a preliminar para aquele que vem depois de mim, irmãos. Assim como era no princípio. Quando eu vim nesses 2 meses para o Brasil, essa é a palavra que está queimando meu coração nesses últimos dias. Então eu não posso pregar outra coisa. Eu tive pena de um amigo meu, um baita amigo meu, que eu fiquei 7 dias no Rio de Janeiro pregando em vários lugares, e ele que me levava. E ele ouviu a mesma pregação, irmão, 8 vezes. Ele fez PhD, pós-graduação, PhD, na mesma palavra. Mas vamos lá, Apocalipse 2, chamados a queimar continuamente, amém? Isso que você é, chamado a queimar continuamente, não importa o seu ministério, não importa o seu nome, seu sobrenome, seu diploma, quantas medalhas você tem, nós temos o mesmo encargo, que é queimar continuamente. Nisso nós somos todos iguais. E nós vamos ver que desde o princípio Deus tem mostrado e revelado que do princípio ao fim, Deus tem mostrado que tem nos chamado para isso, tem nos chamado para queimar. Esse é o nosso a grande responsabilidade. E a outra coisa que eu creio, irmão, que para você queimar, a soberba vai sair, a altivez vai sair,
você vai se tornar mais humilde, porque não há como queimar sem ser humilhado, sem humildade. Então eu não creio no evangelho que você recebe ele, que você se torna grande, evangelho que vai inchando o homem. Não, irmão, o evangelho quando entra, você vai diminuindo, porque ele diz: vem aprender de mim que sou manso e humilde. Como que você vai andar com um homem que é manso e humilde e vai se tornar soberbo? Como que você vai aprender de alguém que é o exemplo? Ele é a humildade em pessoa, é a mansidão em pessoa, e você vai se tornar altivo, prepotente, dominador sobre os outros? Eu creio no evangelho que por isso que é tão difícil andar com o Senhor. É mais fácil falar sobre Ele do que falar com Ele, dele na presença dEle. Eu posso falar desde que Ele não esteja presente, porque eu não me comprometo com Ele. Agora, quando Ele está presente, como Ele está presente hoje, como que eu vou falar alguma coisa a respeito dEle que não seja verdadeira? E nesse lugar, quando você começa a andar, nós começamos a perceber o verdadeiro chamado de Deus, a nossa responsabilidade. Eu creio, irmão, no evangelho, que ele não vem para melhorar você. Esquece o evangelho aonde muitas pessoas têm vindo para dar uma melhorada de vida, irmãos. Isso não é promoção. O evangelho foi para acabar com a sua vida, para que você viva a vida de Deus. Não sou mais eu quem vive, diz Paulo, mas Cristo é que vive em mim. Por que você quer viver uma coisa que Ele não quer que você viva? Esse é o evangelho, irmão. É legal isso, irmãos. Isso é o que dá sentido, é isso que as pessoas precisam. Você precisa manifestar isso. Não queira manifestar outra coisa sem saber o que falar. Simplesmente queime por ele. Simplesmente isso. Não precisa inventar mais nada, irmão. Nós estamos em dias de grandes revelações. Irmão, é tanta revelação. É chifre em cabeça de cavalo já. Você abre Face, Instagram, você vê, irmão, que as revelações têm mais curtida do que o que Jesus fala. Se você botar uma frase legal, um monte de gente curte, irmão. Dá raiva. Você bota um versículo assinado Jesus e quase ninguém curte. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que aproveitar, irmão. É a única oportunidade. Estou indo dia 10, eu tenho que aproveitar agora. Apocalipse 2, versículo 8. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Me perguntei várias vezes isso, Senhor. E ao anjo da igreja que está, Apocalipse 2:1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmão, eu tenho meditado nessa carta de Éfeso, porque Éfeso eu julgo ser não somente uma igreja boa, mas é uma igreja de bons pastores. A liderança de Éfeso é uma liderança de alto nível. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. O pai espiritual de Timóteo era
era Paulo. Imagina os fundamentos dessa igreja, irmãos. Imagina os fundamentos desse lugar. Os elogios que o Senhor dá para a igreja de Éfeso, porque se você for pegar as 7 cartas, que significa a plenitude da igreja, por isso 7 igrejas, semelhante ao castiçal que havia no lugar santo, que havia 7 hastes, chamados feitos para queimar. Assim as 7 igrejas também eram igrejas levantadas para queimar. Nós vamos ver isso hoje. E Deus começa a falar a respeito de Éfeso, e ele parece que vai enchendo a bola da igreja de Éfeso, porque Deus faz isso conosco. Ele começa a trazer as qualidades. Olha, vocês são fera. Vocês estão fazendo uma obra, poderosa. Negócio de vocês, vocês sofrem e têm paciência. Irmão, sofrer é uma coisa, agora sofrer com paciência é um outro nível. Ser calmo, tranquilo, estou sofrendo, mas está legal. Você fazer esse lugar de sofrimento e passar no meio de sofrimento com paciência, você não conseguir resistir, assim, sofrer os maus, você resistiu os falsos apóstolos. Imagina, irmão, uma igreja dessa nos nossos dias. Uma igreja que manifestava e fazia muita coisa boa. Mas é interessante, irmão, que havia nessa igreja, como também há o risco de nós termos em nós, porque não pense que o que Deus está escrevendo para Éfeso, para Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, é somente para elas. É para correr no meio da igreja, essas cartas. Ela vem falar de coisas que nós temos o risco de cair. E Deus escreve. Por que Deus escreve? Manda João escrever. Porque Deus está focando em homens que vão vencer, irmãos. Todas as 7 terminam ao que vencer. Deus não escreve para os seus filhos para falar pensando em perdedores. Olha, eu vou escrever para preparar você porque você vai perder. Não, eu vou escrever para você porque se você está desalinhado, desfocado, você precisa entrar no lugar e ser transformado. Por quê? Porque você foi chamado, feito para vencer. Você foi talhado para isso. Eu estou escrevendo as 7 cartas e todas elas terminam com a mesma coisa: ao que vencer. Você foi feito, irmão, para vencer. Você não foi feito para outra coisa. Quando Deus olha para você, Deus espera que você vença. Por isso que um pai que deseja que o filho vença, ele não tem medo de expor algumas coisas. Você é bênção, faz muita coisa boa, mas as suas coisas boas que você faz, que você julga ser boas, não vai garantir que você se torne um vencedor. O que vai tornar você vencedor, garantir a sua vitória, é outra coisa. Aquilo que nós chamamos de obras hoje, não é garantia de aprovação nenhuma. Aquilo que nós chamamos de obras hoje, ainda que sejam boas, não é garantia que você vai chegar no final e ser aprovado. Você vai ser aprovado por aquilo que você se tornou. Porque a maior obra não são as externas, a maior obra é aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, aquilo que você está se tornando a cada dia. A mensagem é você, a obra é você, a luz é você. Não é simplesmente o que você faz, irmãos. O que você faz, as suas obras, pode se tornar uma fuga para você, um refúgio, um esconderijo para você, de um personagem que se recusa a ser trabalhado por Deus, que se recusa a tirar as suas sandálias e se aproximar de uma sarça que queima e transforma. Eu creio que nesses dias muitas pessoas vão ter que parar, irmãos, porque estão fazendo coisas que virou moda simplesmente. São coisas boas, são, mas quem disse que você foi chamado para elas? Elas são as suas obras ou são as obras de Deus? Porque você não foi chamado. Quando você faz uma coisa boa que você quer fazer, você manifesta as suas obras, não Deus. Esse que é o problema. Porque as pessoas, ao vê-las, ao se deparar com elas,
elas não decodificam isso como sendo de Deus, mas como sendo de homens, simplesmente de homens. E Deus fala para a igreja de Éfeso, uma igreja tremenda, bacana demais, muito boa. Talvez aquela igreja, se nós nos deparássemos hoje, não era nem bom entrar, para não estragar, de tão boa que era. Você vai falar, Deus fala uma coisa que fala para todas elas também: eu conheço as suas obras. Irmão, Deus é aquele que João viu passeando, andando no meio dos castiçais de ouro, mostrando que os castiçais eram a própria igreja, mostrando que ele conhece. Irmão, não há nada que passe despercebido ao Senhor. Deus, ele tem o controle de absolutamente tudo que diz respeito à igreja. Se é realmente igreja, se não é simplesmente uma instituição, um clube, mas se for igreja. E deixa eu abrir um parênteses aqui: o que faz de você uma igreja é outra coisa, irmão, que nós precisamos dar uma melhorada nisso. O que faz você igreja não é você participar, irmão, de uma denominação evangélica. O que faz você se tornar uma igreja é você ter uma experiência com Cristo, é você estar nele, porque se você não estiver nele, você pode ser qualquer coisa. Mas o que faz você ser igreja é você ser o corpo dessa cabeça que é Cristo. E para isso você precisa ter uma experiência com ele. Não reduza o padrão, irmão. Não há uma liquidação do evangelho oferecendo: olha, vem para cá que nós estamos precisando, vem urgente. Não há isso, não existe isso. O chamado ainda é o mesmo. Vocês que não suportam mais, vocês que não aguentam mais, vinde a mim. Esse ainda é o mesmo chamado. Não adianta querer inventar, irmão. Não invente, descubra. Inventar é fácil. Qualquer uma pessoa pode inventar um padrão novo de pregar, uma palavra boa. Há vários cursos hoje que oferecem isso. Mas você descobrir vai exigir você estar com ele. Esse é o grande desafio. Porque quando nós estamos com ele, ele deixa de ser objeto seu, e você passa a ser o objeto dele. Não foi assim que ele mostrou para o profeta? Se você quiser entender como eu trabalho com os meus filhos, com o meu povo, desce à casa do oleiro e você vai ver quem é o objeto ali. Irmão, eu creio no evangelho que vai nos mostrar que não somos nós que sustentamos a Cristo e a sua obra, mas é Ele que nos sustenta. Hoje existe uma igreja que, não sei porquê, acredita que eles são responsáveis por tudo que Cristo faz, por tudo que Deus faz. Irmão, não são os ramos que sustentam a raiz. Romanos 11. É a raiz que nos sustenta. É a raiz que sustenta você. Irmão, tudo que você for fazer, eu creio no evangelho desse. Deus nos chamou para coisas extraordinárias. Extraordinárias, impossíveis de serem feitas por homem natural. Esquece de entender as coisas que estão nas regiões celestiais, o teu chamado, as profecias liberadas sobre você, e você desejar fazer simplesmente no âmbito natural. Nem entra, nem começa. Eu creio que nós estamos vivendo em dias de cálculos. Muita gente, é muito bom que comece a fazer cálculos agora. É semelhante a um homem que vai construir uma casa, diz a palavra, e eles vão começar a fazer o cálculo. Que cálculo, pastor? O cálculo para ver se você quer ir mesmo até o fim. Que cálculo para ver se você vai começar e não passar vergonha de parar no meio. Nós estamos em dias de fazer cálculos, eu e você, se nós queremos mesmo entrar nisso. Porque, irmão, é melhor não entrar. Se for para entrar, botar a mão e olhar para trás, é melhor que não entre. Por isso que a palavra do reino é mistério para muita gente, porque Jesus mesmo pregou assim, nós vimos nesses dias.
para que não ouçam, para que não entendam, para que não se arrependam, para que não desçam o coração e não sejam curados. Por quê? Porque não é para qualquer um. O padrão é alto. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O que vai determinar se você é escolhido ou não, creia você, é a sua resposta. E Deus já sabe qual é. Não adianta querer falar bonito, fazer cara de crente apaixonado. Não adianta, irmãos. Isso é legal para o culto. Mas diante de Deus, o que vai destravar você, o que vai decodificar a palavra ao seu coração e vai curar você, é a sua disposição de entrega, de obediência, de tomar o cálice dele, como ele fala em Mateus 20:20. Ah, Senhor, os discípulos falaram com a mãe ainda junto, né, irmão? Para acabar com tudo ainda, levar a mãe junto. Ó, mãe, fala lá pro mestre. Pede lá para a gente sentar uma à direita e uma à esquerda. Irmão, que pedido é esse, irmão? E ainda diz que a mãe de Tiago e João, adorou para fazer um pedido. É a cara de uma igreja de hoje, irmão, que adora para pedir. Adora para pedir, chega adorando, bonito, mas logo já põe, nós queremos, Senhor, é o seguinte, nós adoramos, é para um sentar à direita e uma à esquerda. Irmão, orgulho puro. Uma igreja que vive pedindo baseado no seu orgulho. Eu creio no evangelho que vai mudar a nossa oração, que vai nos transportar para um outro lugar. João 15, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês vão poder pedir qualquer coisa, irmão, que Deus vai fazer. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. Por quê? Porque Deus não está falando para crente, porque crente muitas vezes é egoísta, tem alguns. Então ele está falando para filho e sacerdote maduro, aquele que estão nele e ele em nós. E se você estiver nesse lugar, irmão, não vai soltando cheque sem fundo, não vai pedindo qualquer coisa, o padrão é alto. Ele está falando, se você estiver nesse lugar, você pode pedir qualquer coisa que o meu pai faz. Por quê? Porque o pai já sabe, se você estiver nele, não esquece. Você não vai viver para fazer a sua vontade mais, não é mais o seu ministério, não é mais a sua obra. Se Deus falar vai, tu vai. Se Deus falar para ficar, você fica. A sua oração é uma só: Deus, por favor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, glorifica o teu nome. Só há um jeito de glorificar o nome de Deus, que é fazendo a vontade dele. E só há um jeito de fazer a vontade dele. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. É só do jeito dele. Não adianta querer impressionar as pessoas fazendo coisas boas, irmãos. É achar o que você foi chamado para fazer. Só o que você foi chamado. É você fluir, irmão, não é você simplesmente funcionar. Funcionar, nós funcionamos bem. O problema é até quando que isso representa que nós estamos fluindo. Ou é só um nervo mexendo? Eu, durante muito tempo, Deus mostrou para mim, uns anos atrás, que eu estava trabalhando bem, mas não estava mais obedecendo. E não importa se você trabalha bem, porque o trabalhar bem, você não vai ser aprovado por isso. E Deus fala para a igreja de Éfeso: igreja de Éfeso, vocês são bons no que fazem, mas por favor, preste atenção numa coisa: vocês abandonaram o principal, vocês abandonaram o primeiro amor. E eu quero lembrar, associar, linkar com esse texto o que diz lá em 1 Coríntios 13. Porque não são só as obras que Deus coloca nesse pacote. Se não tiver amor, irmão, você pode vender todos os seus bens e dar para os pobres, isso não representa nada. Você pode falar em línguas, interpretá-las, mas se você não estiver no amor de Deus, isso não representa nada. Você pode profetizar, você pode ser um espetáculo, irmãos, isso não representa absolutamente nada. Por isso que Deus estava chamando a igreja de Éfeso, que tão boa, mas Deus queria mais dela. Assim como você pode ser até bonzinho, mas Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Deus quer mais de você.
Porque o padrão de Deus é muito alto, nós somos chamados a queimar continuamente, e para estarmos queimando continuamente, é impossível você queimar fora dele, é nele que se queima, é estando com ele que se queima. Por isso que ele falou em Gênesis 17 para Abraão: Abraão, o segredo é, anda na minha presença e ser perfeito, se torne semelhante à verdade no original, se torne semelhante àquele que é luz, àquele que queima. Qual é o padrão de chama que nós temos hoje, irmãos? É o pastor tal, prega é uma loucura. É o fulano de tal, é o fulano de tal. Que padrão, irmão, que pobreza de ícone que nós temos hoje. Eu creio no evangelho que vai botar Cristo de novo, irmãos, no meio, no centro. Eu creio de uma igreja, irmão, que foi chamada para cooperar com aquilo que vai acontecer na plenitude dos tempos. Diz em Efésios que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, vão convergir em Cristo novamente. Irmão, igreja, que a igreja trabalha, já coopera com isso nesses dias. O que vai identificar se você é uma igreja ou não, é se você está trabalhando para isso, para convergir em Cristo. Não importa o A, o B, importa entender, irmão, que Ele é a raiz, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é a raiz de Romanos 11. Ele é o meio, aquele que nos aperfeiçoa, a graça que está sobre nós. E Ele é o fim, porque a minha Bíblia ainda diz que Ele é a esperança da glória. Eu creio no evangelho que tem uma recompensa para mim e para você. Não fala simplesmente de blá blá blá, blá blá blá. Não, mostra claramente, há uma promessa. 2 Timóteo capítulo 4, olha meu filho Timóteo, eu completei a carreira, guardei a fé, e há uma coroa reservada para mim de glória. Não, irmão, que discurso é esse do evangelho? Eu não quero coroa, não quero isso. Irmão, quem falou? Deus jamais iria pedir a sua vida se te oferecer algo mais valioso. Se você não quer a sua coroa, irmão, então dá para alguém que queira. Eu quero a minha. Se Deus falou que há uma coroa reservada para todos aqueles que nele esperam, que há paixão, que há desejo por Ele, irmão, por que eu vou acreditar numa falsa humildade de falar, não, eu não quero recompensa nenhuma, eu quero é tudo que meu Pai preparou para mim, eu quero tudo que meu Pai preparou para mim, para minha casa, não quero deixar absolutamente nada de fora. É esse evangelho que eu creio que quando pregado queima aí dentro, irmãos, que queima aqui dentro, que traz sentido para você. O evangelho que você não precisa mais de nada do lado de fora para definir quem você é do lado de dentro, mas há uma palavra sobre a sua vida, há algo sobrenatural sobre a sua vida, que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você já viu o que você precisava ver. Deus já te mostrou o que é bastante, suficiente. Paulo, a minha graça te basta. Deu, é suficiente. Eu fico pensando e preocupado, irmão, quando terminar a festa, o que vai sobrar? Quando chegar a hora de nós sermos aperfeiçoados, purificados com o fogo. É esse evangelho que Deus está, irmão, é o evangelho que prepara pessoas, irmão, para a batalha. É o evangelho que a mãe de Tiago e João, ela pensou que era uma coisa, quando se deparou com Jesus, descobriram que era outra. Quando chegaram perguntando, olha, mestre, faça o que a gente sente à direita ou à esquerda. É o que a gente mais quer, estar contigo. Discurso bonito ainda. E o Senhor, naquele momento, Ele não respondeu uma pergunta, Ele faz uma outra pergunta, porque Deus não responde a sua pergunta, Ele responde a sua resposta. E Jesus perguntou para eles, quando viu o anseio deles desfocado, para trazê-los para o foco, Deus faz uma pergunta para mim e para você, a mesma. Vocês querem sentar uma à direita ou à esquerda? Essa é a preocupação da igreja hoje? Um lugar de evidência, um lugar de exposição, um lugar de fama, de reconhecimento? Vocês querem isso? Eu, porém, vos digo, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a tomar o meu cálice? A serem batizados com o meu batismo?
Mateus 20, 20, a Bíblia ainda é a mesma. E eles falaram: nós estamos. E o Senhor falou: vocês estão. Vocês vão tomar o meu cálice e vão ser batizados com o meu batismo de angústia. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, ao Pai. Mas vocês vão tomar o cálice. Por isso que veio o poder sobre eles. Por isso que o Senhor falou para eles: olha, esperem em Jerusalém. Por isso que eles entendiam os mistérios, porque havia uma disposição neles de tomar o cálice do Senhor. Tomar o cálice dele é não simpatizar com ele, é você querer ser responsável por aquilo que ele também é responsável. Você é um evangelho que te compromete, irmãos. O evangelho causa temor dentro de você. É um evangelho que é maior que você. Você não consegue manipulá-lo de jeito nenhum. A palavra é muito maior que você. É um evangelho que explode a sua mente, que explode a sua concepção, a sua capacidade de entendimento. É maior. Você nunca vai esgotar isso. E eles falaram: olha, nós queremos tomar, o Senhor quer ouvir isso de você também, de mim. Olha, não interessa sentar-se à direita ou à esquerda, Deus. Eu quero tomar o seu cálice. Eu estou disposto a tomar o seu cálice. É isso. É isso que Deus espera das igrejas. Não é simplesmente fazer coisas boas. Éfeso estava fazendo coisas boas, mas Deus falou: vocês abandonaram o primeiro amor. 1 João 1,4 fala o seguinte: que todos que estão no amor estão em Deus, porque Deus é amor. Deus está chamando a igreja para estar nele, não em outro lugar. Não interessa o que você for fazer, mas interessa aonde você está, irmãos. Aonde nós estamos hoje? Tem pessoas que perguntam: pastor, qual é o segredo? Todo mundo quer segredo, estratégia, receita, mas isso não é lugar de aprender a fazer bolo, não é lugar de aprender a fazer prato bonito, não, irmãos. O segredo é onde você está, é o lugar, não é a versão da sua Bíblia, irmão, não é o livro que você lê, é o lugar aonde você está, é com quem você está andando. Quando você está com Ele, você já não quer mais pregar uma palavra bonita. Simplesmente, irmão, ofereça a sua vida. Quer uma receita? Essa é a receita. Ah, vocês vieram por causa de milagres, Jesus falou para a multidão, depois da primeira multiplicação. Vocês vieram porque eu dei pão para vocês comer. Agora eu quero dar a minha carne. Quem vai querer? Ninguém quis, irmãos. Essa é a receita de você dar a sua própria vida. Por isso que Paulo falou em Tessalonicenses: a minha pregação não consiste simplesmente em palavras bonitas, persuasivas, mas em comunicar a minha própria alma, a minha vida eu quero dar para vocês. É uma pregação que tem uma assinatura. É uma pregação que há um sangue derramado. Um sangue que faz nos tornarmos um com Ele, um com a pregação que você carrega. Não é uma pregação que você prega, fecha o esboço, você não tem nenhum compromisso com aquilo ali mais. É algo que você está vivendo, algo que você está mergulhado, que te encharca, que te desafia, que te conduz, que traz sentido, destino para você. Voltar ao amor é voltar a Deus. 1 João capítulo 4 também fala o porquê que nós devemos estar nele. Porque ele fala que no mundo ninguém jamais viu a Deus. Por isso que Deus pede para nós estarmos nele. Porque quando nós nos amarmos, quando nós funcionarmos como igreja, o mundo vai ver, porque o amor dele é aperfeiçoado em nós. É a única forma do mundo enxergar Deus nesses dias. Não é você fazendo alguma coisa boa, ainda que sejam coisas boas. Mas Deus falou: olha, o mundo jamais viu a Deus. Mas quando vocês se amarem, quando vocês estiverem porque é impossível você estar no amor de Deus e ter probleminha com outro irmão, de mágoa, eu não gosto do irmão. Esquece, irmão, você não está no amor. Você é um trabalhador, pode ser um bom trabalhador, porque é uma das coisas que nos roubam de Deus também, a mentalidade de escravo, que pensa que pelos resultados, confundido com as boas obras, pode nos levar a algum lugar. Eu meditei na igreja de Éfeso, por quê? Porque eu lembro da carta de Éfeso.
Porque Deus linkou. Quando Deus fez uma ressonância na igreja e falou: eu conheço as suas obras, não adianta disfarçar. O exterior pode estar bonito, mas eu vou fazer uma ressonância e eu conheço você. Eu conheço cada igreja. É isso que ele está falando. Não é o exterior que define. O exterior vai manifestar o que está acontecendo lá de dentro. Não é condição, é evidência. As suas obras, irmãos, que você vai andar nelas, não é uma condição, mas é uma evidência que você está no amor de Deus. Quer produzir fruto melhor do que está no amor de Deus? João 15 fala: se você estiver nele e ele em vós, vocês vão dar frutos, e frutos que permaneçam. Uns 30, 60 e 100 por um. Não é fruto, irmão, de uma época só. É fruto que permanece para sempre. É isso, é esse padrão elevado que Deus está querendo conduzir esses homens. E ele linka a volta ao primeiro amor com a volta a praticar as primeiras obras. Lembra de onde vocês caíram e volta a praticar. Não é você lembrar 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu era uma bênção, irmãos. Eu cantava no louvor da igreja, eu tenho que voltar a cantar. Não é isso. É muito mais do que isso. É uma plataforma que você vai estar. É aonde você está. Volta a fazer as coisas daquele jeito que você fazia. Que jeito? O jeito que você, irmão, estava nele e ele em vós. Você era nutrido e por ser nutrido por ele, o fruto saía. Efésios 2 diz que nós não somos salvos pelas obras, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas ele logo em seguida fala: irmão, eu preparei de antemão, eu me antecipei, e eu preparei as boas obras, para que você ande nelas. Irmão, Deus é tão bom, que até a obra que você foi chamado para fazer não é sua. Já está pronto, é uma estrada, é uma plataforma que você anda. Irmão, eu não consigo conceber no evangelho que tem cara falando: olha pastor, que sufoco. É uma trabalheira para servir a Deus, olha, é desgastante demais. Que desgastante, irmão. É uma correria, que correria, irmão. Vai ser atleta então. Se inscreve. Vai fazer meia maratona. Irmão, você está em Deus. Eu não estou falando que o seu corpo não vai sentir. Ainda mais pelo tipo de comida que o crente come hoje. Você vai sentir, mas irmão, você estar nele e ele estar em você. Você, irmão, você vai andar no que ele preparou para você. O desafio é você descobrir quem Deus é, quem você é, para que você ande. Eu preparei as boas obras. Irmão, em que lugar que você vai poder manifestar Deus para essa geração? Andando nessas boas obras. Olha só o que ele diz na quarta carta. Na quarta carta, ele diz assim, no versículo 26 do capítulo 2: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, não são as suas. Não é aquilo que eu julgo ser bom fazer. Irmão, quanto maior o nível que você andar com Deus, irmão, eu não creio no evangelho que você cresce e isso te rouba de Deus. Você quer saber se o lugar que você está indo é o lugar de Deus ou não, vontade? Se isso te roubar de Deus, para, irmãos. Porque a obra não te rouba de Deus, ela te torna mais dependente dEle. E quanto mais dependente dEle você vai, o seu lugar de oração, a sua vida de oração vai cada vez se tornar mais intensa. Eu creio nos primeiros apóstolos, irmãos, e quando começou a crescer a igreja, eles falaram: olha, vamos levantar gente aí para fazer o serviço, que o nosso negócio é oração e palavra. Hoje não. Hoje os apóstolos, irmãos, pastores, seja lá o que for, deixa a oração para fazer um monte de coisa, porque pensam que por fazer serão aprovados. Pensam que por produzir muita coisa vão ser aprovados. Correm o risco de chegar no final, como diz lá em Mateus,
chegar no último dia, porque quem tem a mente de escravo no serviço, vai querer dar carteirada no Senhor. Que história é essa de eu não entrar? Que história é essa de não deixar eu entrar? Eu fui um bom trabalhador. É pródigo, irmãos. Eu fui crente, eu expulsei demônio no teu nome, curei enfermo, minha roupa tocava, curava as pessoas. Irmão, as coisas acontecem pelo nome dele. Agora o caráter, aquilo que dá por trás, vai ser revelado no último dia. Que história é essa? Eu não conheço vocês não. Irmão, não é ser crente. Irmão, tem crente hoje que é estelionatário. Pegou um talão em branco do Senhor, está passando cheque para todo mundo. Faz o que bem entende, insensato. É o pior juízo de Deus, entregar o homem ao seu próprio governo, ao seu próprio coração. Ele sai fazendo e crente. Irmão, nós estamos em dias que não dá para comparar crente com demônio. Satanás, ele só anda em legalidade, sabia disso? Satanás, para mexer com Jó, teve que ir lá diante do Senhor pedir. Hoje o crente não pede mais. Sai fazendo o que bem entende, depois fala: Deus, é contigo. É contigo. Satanás, irmão, Satanás tem mais preocupação com o que Deus está, o movimento de Deus, do que às vezes o crente. Crente vai fazendo o que bem entende. Por isso que a gente costuma falar que a gente não é mais crente, irmãos. Glória a Deus. Deus, nem esse negócio de evangélico, nosso pastor fala que é a revista Veja, isto é, que te chama de evangélico, porque a religião de Deus, Deus tem a religião dele, só que a religião dele, irmão, não tem nome, porque ele é santo. O importa é que nós sejamos santos como ele. Nós vamos ver, terminando, caminhando para o fim, tá? Você vai ver em Apocalipse 2 que o alerta de Deus para essa igreja é: se você não se arrepender, brevemente eu vou vir a ti. Irmão, brevemente, escute isso, irmão, brevemente ele está aí, ele está às portas. Há um número a ser completo. E não pense você começar a colocar barreira, vai demorar muito. Irmão, tem lugares. Eu ouvi nesses dias um testemunho no Egito, um lugar que não pode pregar o evangelho. Uma equipe missionária se preparou, fez bonito, irmão. Botou a tenda, os médicos, levaram os médicos, tudo. Se prepararam, vamos criar um jeito para alcançar o povo. Irmão, Deus vai na frente. Quando a igreja está indo com a farinha, Deus está vindo com o pão pronto. Não pense você, se a igreja não entender, Deus não vai fazer. Deus vai fazer do jeito dele, irmãos. Quando faltou gente para falar, crente alinhado para falar, Deus levantou Nabucodonosor, falou através de Ciro, rei da Pérsia. Quando faltou gente mesmo, Deus fala até através de mula. Deus não vai parar, irmão, nas nossas limitações, nas barreiras que nós levantamos entre nós e Ele. Deus vai fazer do jeito dele. Ele está fazendo do jeito dele. E Ele está nos desafiando. Esse evangelho, irmão, que nós estamos pregando, é um evangelho que te bota na parede. É um evangelho que não tem saída para você. É um evangelho que você pensa duas vezes antes de tomar o cálice. Quando aqueles homens falaram em Mateus 20:20, nós queremos tomar o cálice. E quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, eu não tenho nada por que louvar vocês quanto a ceia, ao comer e a beber, eu fico pensando, linkando as duas coisas. Paulo viu uma igreja cheia de dons, maravilhosa, mas não entendia o cálice e o pão. O cálice é aquilo que determina, irmão, até onde que você quer ir com ele. Discernir o cálice não é simplesmente você reconhecer que você é um pecador. Isso é uma parte. Discernir o corpo, o cálice dele, é você entender que se você botar a mão naquilo ali, você tem parte com aquilo ali.
é um casamento na saúde, na doença. Quando tem muito ou se não tiver nada, você vai continuar com Ele. Você se tornou um com Ele. Eu creio no Evangelho que vai te preparar, irmão. O Evangelho que não te chamou com base nas coisas boas que pode te acontecer, mas te chamou baseado nas coisas que vão acontecer um dia, que dá preparado para você, porque a tribulação que nós podemos experimentar e vamos experimentar, porque Romanos diz que no presente dia já nós somos entregues, reputados como ovelha ao matadouro todos os dias. Ou você pensa que isso é um negócio legal, é festa, irmãos? Eu creio no Evangelho que diz: olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, diz o Senhor, e eu estarei com vocês até a consumação dos dias, até o fim. Eu creio no Evangelho quando os discípulos falaram: nós vamos beber esse cálice, nós vamos estar em ti, e tu vai estar em nós. Um morreu, irmão. Os relatos das mortes dos discípulos, sabe que nível que os caras andaram? Que nível era aquele? É esse tipo de evangelho que queima, e quando manifesta através da sua vida, vai atrair aqueles que estão desesperados também. Por isso que nós não podemos parar de queimar. O anjo falou para a igreja de Éfeso: se você não se arrepender, eu vou vir e eu vou remover o castiçal do meio de vocês. O que é isso, remover o castiçal? Se ele fala que o castiçal é a própria igreja, você vai continuar fazendo coisas boas, sendo qualquer coisa menos igreja. O que define se você é uma igreja não é a qualidade das coisas que você faz, é o seu comprometimento com aquele que é o cabeça. O que define se você está sendo nutrido pela cabeça, se você está nesse amor. Volte ao primeiro amor, igreja. Volte a estar em mim, para que eu esteja em vós. Eu gosto de Romanos 11, que expõe não somente um Deus, a bondade de Deus, mas mostra também a severidade de Deus, quando fala dos ramos e da raiz. Ele fala: olha, eu não quero que vocês desprezem a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles, como os judeus, que por não reconhecer o Cristo, eles foram cortados por um momento. Não está falando de salvação, está falando de nutrição, de relacionamento, de intimidade. Mas eu não quero que vocês ignorem. Saibam da bondade de Deus. Bondade de Deus para vocês que foram enxertados. Não são vocês que mantêm a raiz, é a raiz que mantém vocês. Mas vigiem, não desprezem a severidade de Deus, porque se eles foram cortados dessa intimidade, do fluir da nutrição, não pense que vocês também não serão. Por isso que João escreve para as 7 igrejas, dando uma chance, uma oportunidade de se alinhar a um nível muito alto, que vai fazer de você, fazer da igreja, fazer de mim um vencedor, de você se enquadrar ao que vencer. Porque Deus escreve, vou repetir o que eu falei no começo, Deus está escrevendo para homens que vão vencer, irmãos. Ele espera que você vença. Por isso que Paulo fala coisas tão fortes, focadas, 1 Coríntios 9, eu corro, não como alguma coisa incerta. Eu não fico esbofeteando o ar. Há um alvo, há um lugar a ser alcançado. Hebreus fala: se tivessem lembrado de onde tinham saído, teriam a oportunidade de voltar para lá. É você enxergar, como nós temos visto nesses dias, é você enxergar algo que vai definir as suas convicções. O seu conjunto de verdade vai ser alterado, seus princípios vão ser alterados, a sua moral vai ser alterada. Eu creio no Evangelho, irmão, que se Paulo tivesse aqui, ele ia fazer um culto de tribulação, que eu acho que é o que está faltando para a igreja em alguns lugares. Aqui nós estamos com bastante problema, né? Mas tribulação, eu creio no Evangelho, irmão, que vai mudar a sua forma de enxergar o sofrimento. Esse slogan sem vergonha que diz: olha, pare de sofrer, isso é uma mentira. É um dos piores engodos que entrou no meio da igreja evangélica.
A igreja evangélica que nós conhecemos como igreja, o que é a igreja? Foi chamado, irmão, foi oferecido um cálice para ela, um cálice da angústia. Como é que você vai fugir de uma coisa que Deus está te oferecendo? E não só correndo, atribui todo o sofrimento a Satanás. Tudo que é dor hoje é o cão, tudo que é difícil hoje é Satanás. Irmão, não para de atribuir uma coisa que foi Deus que fez às vezes, irmãos. Eu não estou falando de sofrimento por causa de pecado, eu estou falando de João 18:11. Pedro sacou a espada, deu para matar Malco, e Jesus falou que Pedro, calma aí, por um acaso eu não vou beber o cálice que o meu pai me preparou? Irmão, não atribua o que o pai preparou para você a Satanás. Não dê a Satanás uma glória que não é dele. O evangelho que eu creio é o evangelho do Getsemane, que muda a sua oração. E tem o pai ali, eu fico imaginando o pai junto com o Senhor, vendo o filho, irmão, sair sangue, suar sangue, angústia. Irmão, para mim o pior momento não foi a cruz. Para mim Cristo morreu foi ali. Ali foi a angústia. E eu imagino o pai diante dele falando assim: filho, olha para mim, bebe. Eu vejo no Getsemane anjos e demônios, irmão, arquibancada cheia, o estádio lotado para ver, o filho vai beber ou não vai? Vai beber ou não vai? Bebeu, acabou. O Getsemane, irmão, é o lugar onde Deus divide meninos imaturos de homens que já sabem para onde estão indo. Ali acontece um milagre em mim e você. Ali o menino que andava como menino, pensava como menino, falava como menino, pensava, agia como menino, morre e se levanta um homem. Há uma transformação que acontece no Getsemane, mas é o lugar onde Jesus chorou. A igreja faz do Getsemane hoje um playground. Ali não é um lugar de jogar com Deus. Eu quero sentar um aqui, outro ali. Eu quero lugar de evidência, eu quero ser grandão. Eu quero tanta coisa. Não, ali, irmão, ali é lugar para você orar. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. O maior milagre não é Deus fazer a vontade do Filho. Nesse lugar é Deus transformando a vontade do Filho segundo a vontade do Pai. É tornando a vontade do Filho o mesmo padrão. Por isso que ele fala: o que vocês pedirem, o meu Pai vai fazer. Por quê? Porque vocês estão um comigo, há o meu sangue fluindo em vocês. E isso vai determinar o que a oração que sai da sua boca, aquilo que queima dentro de você, vai ser determinado pela raiz, pela nutrição que vem da raiz e chega aos ramos, eu e você. E quando você perceber, já há fruto saindo, irmãos. E ele fala: olha, se você não se arrepender, Éfeso, eu vou vir e vou remover o castiçal. Castiçal é aquilo que ilumina, irmãos, que é o único sentido da igreja. Ser luz, iluminar. Se você for ver, depois você pode ler Levíticos 24, 1 e 4. Vai falar do castiçal, a primeira referência. Castiçal era aquilo, irmão, que estava no lugar santo. A mobília ali era um castiçal, o altar de incenso, a mesa. Estava entre os átrios e o santíssimo lugar. Algumas coisas aconteciam ali e são proféticas para nós, igreja. O castiçal, havia sete lâmpadas, que dizem alguns que representavam a igreja, representavam o povo de Deus, que só há um sentido para você ser povo de Deus, é para você queimar, iluminar e manifestar a obra que não é sua, mas de Deus. O castiçal tinha a responsabilidade de trazer luz sobre a mesa e sobre o altar de incenso, que era o lugar onde o sacerdote entrava, irmão, e fazia as intercessões pelo povo. Sem luz, se a igreja não queimar, vai comprometer todo o movimento de intercessão. Arão recebeu a responsabilidade de Deus de manter aquele castiçal queimando continuamente, não podia parar. Um sacerdote não podia fazer intercessões em trevas.
não podia fazer intercessões às escuras, teria que haver luz sobre o altar e luz sobre a mesa onde havia o pão. Esse é o sentido da igreja. Por isso que ele fala: se você não se arrepender, eu vou vir e vou remover o castiçal, porque castiçal é para aqueles que querem queimar continuamente. Nós fomos chamados para queimar continuamente. Por isso que ele fala que nós somos a igreja, um castiçal feito com ouro batido, irmão. Era ouro, fogo e martelada. Castiçal era feito assim: ouro, fogo, martelada. Ah, não, pastor, você não quero não. Martelada. Ouro sim. Existe a igreja do ouro. Eu quero ver a igreja da martelada, irmão. Você se sujeitar ao processo de você entender, Colossenses 1, que você foi resgatado do império das trevas. Há um processo até a chegada do Filho do seu amor. Você manifestar essa obra. Você foi chamado para manifestar a obra de Deus, as boas obras. Você foi chamado para trazer luz ao altar, luz à mesa, para quem está em trevas enxergar o pão da vida. Enxergar o pão. Deus colocou esse encargo sobre o sacerdote. Olha, é sua responsabilidade. Ele não pode parar de queimar. Não pode. Quando João escreve para as 7 igrejas, por trás, o pano de fundo é exatamente esse: vocês não podem parar de queimar. Ele anda pelo meio dos castiçais. Era a responsabilidade de Arão, agora é de Cristo. Cristo anda, é o sumo sacerdote, para manter o quê? Para manter o castiçal queimando. O sumo sacerdote era responsável pelo óleo para manter queimando. É aquilo que o Espírito Santo produz em mim e você. É aquilo que o Senhor Jesus mantém eu e você queimando. Queimando para quê, pastor? Para manifestar uma obra que não é minha, não é sua. É para tornar evidente algo de Deus. Pare de querer mostrar uma coisa que é sua. É Deus. Vocês precisam queimar. O padrão de Deus, irmãos, é o mesmo. Ele não mudou. Tem gente ainda que precisa, está no processo ainda de purificação, fogo e martelada. Mas eu quero falar para você, vale a pena. Vale a pena. E isso é feito com tribulações. Tribulações. O que, irmão, escute algo. Pensa em algo, responda aí para você o que Paulo viu. O que Paulo viu que fez ele louvar a Deus em Romanos 5 por tribulação? Que loucura é essa, irmãos? Louvar a Deus por uma coisa ruim, humanamente falando. O que Paulo viu que mudou a concepção, os princípios dele. Paulo está em uma outra atmosfera, irmãos. Ele fala: eu louvo a Deus pelas tribulações. Por que tribulação? Porque é lógico, irmão. Sem tribulação não há perseverança. Não vai haver igreja fraca se haver tribulação. Se haver tribulação, é certeza que vai haver homens perseverando. A igreja vai perseverar. E por que a perseverança? Porque a perseverança, só ela, através da tribulação, ela vai produzir uma coisa chamada caráter. No português está experiência, mas no original é caráter. E pelo seu caráter, produzido pela sua perseverança, sua prática diária em resistir, no meio das tribulações, vai produzir alguma coisa chamada esperança, que é a razão de nós não sermos consumidos. Em Hebreus 6 diz que essa esperança, produzida pelas tribulações, ela é a única que te conduz para o Santo dos Santos. Por isso que o Senhor chamou os discípulos e falou, e nunca escondeu deles as tribulações, nunca escondeu deles o sofrimento, nunca escondeu deles a angústia. Pelo contrário, preparou eles
ao contrário do que muitos hoje têm feito, preparado a igreja para a ausência de tribulação, para fugir dela, fugir do sofrimento. Irmão, eu quero preparar os discípulos, preparar a igreja para esses dias, aonde o caráter da igreja vai ser purificado. O caráter da igreja é purificado no meio do fogo. Martelada. Fogo. Não é um processo industrial moderno. É do mesmo jeito, fogo e martelo. Esse é o padrão. E você? Que cálice você quer beber? A mesma pergunta Deus faz hoje para nós. Talvez os céus estejam ecoando a mesma pergunta, atrás de homens que queiram não simplesmente dar uma melhorada na sua vida, porque muitos se aproximam dele hoje ainda para melhorar, mas os céus procuram homens que não estão desejando simplesmente melhorar, mas querem que seja manifesto algo dos céus através deles, e viver o que Romanos 11 fala, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos orar? Em nome de Jesus. Só vou ler um texto para vocês, irmãos. 1 Timóteo. Porque Deus pediu a volta ao primeiro amor? Que tipo de padrão é fluir nesse lugar? Ele fala o seguinte, versículo 5: o fim do mandamento é, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5, é o amor. Que tipo de amor? 3 características desse amor: coração puro, uma boa consciência e uma fé sem fingimento. Esse é o padrão do amor que Deus deseja que você esteja nesse amor. Uma boa consciência, uma fé não fingida e um coração puro. Que venham o fogo. Que venha o fogo. Paulo hoje talvez estivesse nos nossos dias e abrir um culto, irmãos. O culto da tribulação. Vamos fazer uma campanha aqui para melhorar o caráter da igreja. Porque ele entendeu que Deus não tem um compromisso com o nosso bem-estar. Deus tem compromisso com a eternidade, com o seu propósito. Esse é o compromisso de Deus, de não adequar os céus a nós, mas trabalhar em nós e nos adequar aos padrões dele. Vamos adorar a Deus? Temos um tempinho? Tem um tempinho. Aleluia. Só para dar uma relaxada, irmão, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, você pode vir. Se isso queimou aí. Leva-me além da chuva, leva-me além da prova. Qualquer coisa eu farei por amor a ti. Testa-me, prova-me. É duro, irmão, mas Deus não quer o seu serviço, Deus quer você. Minha vida como as boas obras vão fluir naqueles que estão nele. Deus não quer o seu serviço, não foi para isso que Deus te chamou. Havia uma milícia de anjos para servi-lo. Deus chamou porque Ele quer eu e você. Leva-me além da prova, qualquer coisa eu farei por amor a ti. Testa-me, prova-me, refina minha vida como ouro. Leva-me além do fogo, leva-me além da chuva, leva-me além da prova.
escreve para Éfeso e fala: eu conheço as tuas obras. Eu não vejo a intenção de Deus de envergonhar uma igreja, de Deus reprovar uma igreja, mas eu vejo um coração de um Deus apaixonado por ela, simplesmente alertando ela contra o perigo de um falso senso de aprovação, que vem maquiado com o serviço, ou por muito ser aprovado por muito fazer, ou por fazer bem feito simplesmente. É Ele mostrando: olha, não corram risco de um falso senso de aprovação. É Deus corrigindo o senso de aprovação para um lugar, não coisas, mas um lugar. Por isso que Ele falou: voltem para mim, o primeiro amor, o melhor do amor, porque se vocês estiverem em mim, é garantia que vocês serão aprovados. O que faz você um vencedor não é o relatório do seu serviço, mas é aonde você está. Voltem para esse lugar, arrependam-se, é o segredo, arrependimento. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Que Deus toque na igreja dos nossos dias. Que Deus levante a igreja dos nossos dias. Levante a nossa geração para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, nos conduza a esse lugar de arrependimento, para que nós possamos queimar continuamente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus.